Olá, e hoje nós estamos aqui com a Celina Rosenblum Leffelman. Ela é uma arteterapeuta que mora em Israel, mas é brasileira, então é produto nacional. Eu ganhei da Celina, muito obrigada pela entrevista, eu ganhei uma obra linda dela, ela que faz isso na arteterapia, maravilhosa, e vai ser uma honra ter essa peça na minha casa, tá bom? Celina, nós aqui no Brasil trabalhamos com mediação e há uma ideia que o mediador consegue resolver numa sessão, às vezes de 2 horas ou de 4 horas, a questão do problema de uma criança que tem dificuldade em se relacionar com o pai ou com a mãe. E aí, assistindo o seu workshop, que foi maravilhoso, eu tive a certeza de que a coisa é muito mais profunda e às vezes ela não decorre tão somente da separação. O que você pode falar para a gente sobre isso à luz da arte-terapia? Primeiro, muito obrigada por me convidar para falar com você, é uma honra. Eu trabalho com crianças adotadas em acolhimento e normalmente o trauma que essas crianças sofrem não é só da separação ou de tirar a criança da casa, ela vem anteriormente a isso. E é necessário um estudo muito maior com os pais biológicos, os pais adotivos, muito com a criança, às vezes os pais e a criança, para entender o que aconteceu no passado também, como foi todo o desenvolvimento, todo o processo que a criança passou, para poder trabalhar com a criança todo esse processo, para ela continuar a se desenvolver de uma maneira normal, o mais possível normal, sem aquele trauma, porque quando tem um trauma, você para nesse trauma e fica lá. É difícil que a criança se desenvolva de uma maneira normal, que ela estude, às vezes tem problemas cognitivos, problemas de aprendizagem, problemas sociais. A coisa abrange toda a vida da criança. Então, se você não trabalha ela num processo terapêutico a longo prazo, 1 ano, 2 anos, às vezes é... Então, à luz disso que você está me dizendo, essa rejeição de uma criança para com o pai na hora de uma separação, não necessariamente é por conta da separação, e sim, às vezes, uma oportunidade dele se livrar de um problema que já o acompanha, às vezes desde o nascimento? Sim, ou antes até. Às vezes antes, assim, inclusive na gravidez, se tem problemas, imagina, se tem um casal que briga na gravidez, a criança que está se desenvolvendo no útero está ouvindo alguma coisa, está sentindo alguma coisa. Quando a gente vai para um lugar agradável, nós como adultos, a gente se sente bem. Quando a gente vai num lugar que oprime, a gente também se sente mal, não precisa falar, é só a sensação. Hoje em dia tem pesquisas que se falam que até intrauterino já tem influência. Por isso se fala canta para a barriga, todas essas coisas novas que tem. É uma coisa que todo mundo sabe. Bem interessante, né? Isso a gente já acompanha algumas pessoas que falam sobre isso, né? Que a criança ela pode sentir dentro do útero da mãe a rejeição, eventualmente, e do né? pai também, do pai ou da família, ou algum sim, parente. Sim. E por isso às vezes justifica que quando ela nasce ela não gosta de determinada pessoa, às vezes não gosta da avó, não gosta do pai, porque na gravidez ela ouviu aquela alguma pessoa coisa desagradável para ela, ou uma rejeição, inclusive, né? Sim. Crianças que, por exemplo, são rejeitadas por algum motivo e que ouvem, é melhor fazer um aborto, por exemplo, embora seja proibido no Brasil, mas ninguém vai tampar o sol com a peneira, porque ocorre, né? Falando, melhor tirar. E essa criança, quando ouve, ela não pode gostar daquela pessoa que já a rejeitou no útero, né? Seria mais ou menos isso, e o tratamento vem aí. E foi isso que eu entendi realmente na palestra que a Celina proferiu, no workshop, que foi maravilhoso, que a criança, ela sente a rejeição das pessoas que não gostavam dela desde sempre, né? E isso me fez ter um olhar um pouco diferente para a sessão de mediação, no sentido de que às vezes aquela criança ela não está com problemas emocionais pela separação, e sim, isso vem de antes, e aquele é o motivo dela se livrar de tudo aquilo. Também, sim.
né? Às vezes pequena, mas ela também quer se livrar, né? E às vezes pode ser o contrário, às vezes ela está com uma raiva recente, alguma coisa que aconteceu ontem, a semana passada, e ela se emociona e diz isso naquela hora. E por isso que eu acho que um processo terapêutico é muito melhor, porque tem um tempo que o terapeuta, a criança, os pais podem verificar realmente o que está acontecendo. É, muito mais do que uma sessão de mediação, Sim. Muito mais do que um workshop de um dia sobre oficina de pais, mas determinados casos seria interessante realmente um acompanhamento muito maior, como você faz lá de arte-terapia. Sim. De psicoterapia, criança, tem uma coisa nova que se chama psicoterapia de crianças e pais, onde a gente realmente trabalha a relação entre os pais e o filho. Ou cada pai com o filho, a mãe e o filho, o pai e o filho, depois tem uma conversa entre os pais com o terapeuta. Mas esse é um processo que demora um tempo. Relativamente longo, né? Sim. Olha, pode-se fazer uma coisa mais pontual, mas também pelo menos 12, 14 encontros. Sim. No mínimo, isso são 3 meses, pelo menos, para ter uma sensação do que realmente do que está acontecendo. Para achar o caminho, né? Sim, e daí se pode dizer alguma coisa, o terapeuta pode dar o que ele acha, e aí se continua, né? Como foi o caso que você escutou, o caso clínico, que realmente tentaram reencontrar a criança de 2 anos e meio com a mãe biológica e era impossível porque a criança já não reconhecia ela, ou sim reconhecia ela no trauma. Então ela via a mãe, escutava a mãe, chorava, desesperada, não queria. Então eles mandaram, o juiz no caso, sim, disse, vamos parar, porque o menino está ficando traumatizado. Não obrigou essa convivência? Não, ele falou, vai fazer terapia, demorou 2 anos até ele conseguir receber a mãe, entender a história dele. A história da mãe, inclusive, né? Inclusive da mãe. A história dele, porque era um negro, né, a história. Quando tem um furo lá atrás, na nossa narrativa, fica o furo, a gente não sabe o que é uma coisa. E ele também foi separado da mãe quando ele não tinha palavras e ninguém explicou para ele. Quanto tempo ele tinha? 10 meses. 10 meses, é. Ele Muito criança. A gente acha que não viu nada, né? Não. Que a criança não entendeu nada. Quando ele viu a mãe, ele começou a chorar desesperadamente. E aí o juiz deu um tempo e falou, vamos fazer um processo terapêutico para ele reencontrar bem a mãe. E isso foi impressionante também, que o juiz falou, isso é muito bom. Esse claro, olhar mais profundo, né? Com muito apoio da assistente social que foi e falou, sabe? Você sabe mais o que os relatórios que ela fez, isso ajudou muito. Mas um olhar pelo caso real, né? Não um olhar só jurídico, e sim um olhar para o emocional da criança também. Isso foi né? incrível, sim, isso é muito importante. Bárbaro. Bom, eu achei super legal e eu já estou sabendo que há um convite aí que já surgiu para o ano que vem também para mais um workshop aqui, mais um congresso, né? Espero, sim. E aí, se ele sair, você avisa a gente aqui e nós comunicamos a todos os nossos seguidores, né, do Minutos de Mediação e também os nossos alunos, para que eles possam acompanhar o trabalho da Celina aqui no Brasil e que vai ser muito útil, principalmente você que é mediador, conciliador e se propõe a trabalhar nessa área, você tem que ter muito conhecimento. Hoje no Brasil nós já trabalhamos com advocacia sistêmica, constelação familiar, mas isso vai um pouco além do que nós estudamos aqui, ele vai mais lá atrás. E eu acho que esse é um olhar muito interessante para casos graves, onde as crianças rejeitam um dos pais. Então, tem que saber o porquê dessa rejeição, que não é tão somente a briga dos pais. Então fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada. Pela sua participação, aliás, a brilhante participação. Ganhamos todos nós aqui no Brasil com suas palavras. Eu quero agradecer, muito obrigada a sua participação aqui no nosso programa. Ganhamos todos, ganhamos aqui no Brasil, ganha quem vai assistir isso pelo mundo, né? Porque hoje a internet dá essa condição de todo mundo assistir pelo mundo. E quando você voltar, eu quero que você avise a gente, para que eu avise o pessoal do canal, os alunos, os meus colegas mediadores e conciliadores, para que possam te acompanhar, tá bom? Muito obrigada, Márcia, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante e muito gratificante para mim. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.